Olá, como vai? Boa noite. Fim do mistério. 4 coligações já definiram os candidatos a prefeito e vice em Patos de Minas. E disputa política na cidade deverá ser acirrada. Devoção. Peregrinos viajam a Romaria para homenagear Nossa Senhora da Badia. Trajeto feito pela rodovia tem pontos de apoio aos romeiros. E polícia reforça dicas de segurança. Se for fazer esse deslocamento, tenta fazer em grupos, evitar também deslocamento no período noturno. Aposentado que vive sozinho pede ajuda para a alimentação. Pedindo é porque eu preciso, necessito. Vaca mecânica está quebrada e quem depende do leite de soja reclama. Mas agora tem mais de um mês que eu não pego. O que eles falam é que a máquina está estragada, né? A vaca mecânica está estragada. Dona de casa que precisa de cirurgia de hérnia reclama da demora para o procedimento. Aí esse papel meu está lá no posto. E ele está demorando demais chamar. Cresce o número de pedestres atropelados no estado. Tem também a previsão do tempo para esta terça-feira e mais. No bairro Coração Eucarístico, enorme buraco dificulta até a passagem de ônibus do transporte público. Vacina contra a dengue já está disponível na rede particular em Patos de Minas. Motorista e passageiro ficam feridos em acidente na Avenida Padre Almir. Ônibus é assaltado próximo a Presidente Olegário e passageiros tiveram pertences levados por bandidos. Vamos juntos e bem informados a partir de agora no NTV News, que está começando. E tramitam no Congresso Nacional 89 propostas de parlamentares que visam alterar a Lei Maria da Penha, que no domingo completou 10 anos de promulgação. Os projetos 68 da Câmara e 21 do Senado têm os mais diferentes teores, de penas mais duras a quem descumprir medidas protetivas concedidas às mulheres, ao fornecimento de botões do pânico à vítima de violência. Organizações argumentam que as mudanças na lei, criada a partir de discussões da sociedade civil em 2006, são temerárias por terem dispensado um amplo debate público. Moradores que fazem uso do leite de soja produzido na vaca mecânica do CAIC reclamam da falta do produto. É que a máquina está quebrada há vários dias e, com isso, as crianças estão deixando de receber o leite de soja. A previsão é de que o equipamento seja consertado somente na quinta-feira. Luísa tem 4 anos de idade e sofre de uma doença que acomete até 70% dos brasileiros. Ela possui intolerância à lactose e seus derivados. Um simples copo de leite pode ser um verdadeiro veneno para a garotinha. Ela deu uma pneumonia, foi internada, né? Aí lá o médico descobriu que era por causa do leite. Como ela não mamava no peito, ela tomava leite comum, né? Então o leite causou, porque ela tem intolerância à lactose. Ela não pode de nada, não com leite comum, não só também com os derivados. Queijo, iogurte, nada. Porque se ela tomar o leite comum, ela dá febre de 40 graus, ela interna. A dieta alimentar de Luísa é monitorada de perto pela avó Cileia, que tem todo um cuidado na preparação das refeições da neta. O principal alimento que ela consome é o leite de soja. Como a família não tem condições de comprar o leite especial, eles fazem o uso do leite de soja processado pela vaca mecânica do CAIC. Mas, de acordo com a avó, os últimos dias têm sido difíceis, pois o equipamento que produz o leite está danificado. Todo dia eu pego, tem a carteirinha, né, que ela passou no médico, o médico dá o laudo, e a gente vai lá, faz a carteirinha com o laudo, né, não pega assim sem laudo. E aí eu consegui tudo isso, todo dia eu vou lá e pego o leite, eu venho pegando já 1 ano e pouco. Mas agora tem mais de um mês que eu não pego. O que eles falam é que a máquina está estragada, né, a vaca mecânica está estragada. Segundo Cileia, assim como Luísa, centenas de outras pessoas estão sendo prejudicadas pela falta do produto. Uma providência que arrumasse, né? Porque quando a gente chega lá, tem um senhor responsável, né? Ele fala, a gente não tem culpa. Realmente, todo dia ele está lá, ele está cumprindo o horário de serviço dele, que é de ficar lá e distribuir. Mas aí ele fala que é um pessoal de Uberlândia. Eles estão esperando essa pessoa vir para arrumar, mas ninguém toma providência. Não se resolve. Muitas mães, como eu, muitas pessoas aqui de Patos dependem desse leite. Esse leite é distribuído dentro da cidade inteira, todo mundo sabe. Após ouvir a reclamação de Cileia, fomos até o CAIC em busca de uma resposta.
De acordo com funcionários, houve um problema com a caixa de resfriamento da vaca mecânica, mas uma equipe já está realizando o conserto do equipamento. A estimativa é que na quinta-feira tudo volte ao normal e o leite possa ser produzido e entregue à população. E um aposentado que vive sozinho pede ajuda da população. As dificuldades financeiras já afetam, inclusive, a alimentação dele. A despensa está vazia. O aposentado Vicente Silvério, de 63 anos, tem passado por momentos difíceis. O salário que ele recebe não está sendo suficiente para pagar as despesas mensais e os gastos com a saúde. Sou trabalhador, não trabalho porque os médicos falaram que eu não posso trabalhar mais lá em Belo Horizonte. Então estou nessa situação. Se eu estou pedindo, é porque eu preciso, necessito. Eu não tenho casa, já fiz inscrição, nunca sai. Com a geladeira e armários praticamente vazios, ele conta que já chegou a passar fome. O único alimento que ele tinha em casa era um simples cafezinho. E eu ainda tenho um pouquinho de café ali, faço um cafezinho, um arrozinho, que sempre eu dou um jeito que às vezes sobra um pouquinho, e eu comprei, mas já não tem nada. Como diz o ditado, a verdadeira felicidade está nas coisas simples da vida. Prova disso é que, ao ser perguntado sobre o que ele mais tem vontade de comer ou beber, a resposta veio rápido: um copo de leite quente. Um leite quente é muito bom. Tem muito tempo que eu não estou tomando, não. Porque não tem condição. Né? A falta de uma alimentação adequada tem afetado sua saúde. Segundo ele, os médicos até já chamaram sua atenção, pedindo que ele se alimentasse melhor. Arroz, batatinha, coisa balanceada, verdura não estou comprando. Está demais. Eu sinto dor. A gente tem que aguentar as coisas sem... Não tem ninguém que cuida de mim, então eu vivo aí assim. Ele pede a ajuda da população. Quem puder contribuir com a doação de alimentos, pode procurá-lo na Rua dos Jacarandás, número 182, bairro Morada do Sol. Olha, e dividindo as atenções com os Jogos Olímpicos do Rio 2016, começa amanhã no plenário do Senado a fase de pronúncia a segundo processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, presidenta afastada. As regras foram definidas entre senadores e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que vai presidir a sessão. O percentual de vereadoras eleitas no país nas últimas eleições municipais em 2012, de apenas 12%, revela que a equidade de gênero na política ainda está longe de ser alcançada. Segundo dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal e pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria em 2012, venceram as eleições 7,65 mil vereadoras, 12% do total, contra 49,78 mil vereadores. Candidataram-se 134 mil mulheres, 31% do total, e 286 mil homens. Grupos que foram historicamente rivais em Patos de Minas vão trabalhar juntos nas eleições municipais deste ano. No último sábado, ficou definido que Paulo Mota será o candidato a vice-prefeito ao lado de José Eustáquio, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que durante a convenção não havia ainda definido o nome do candidato, anunciou hoje que terá o ex-vereador Amarildo Ferreira como candidato a prefeito e Elias Saraiva, do PDT, como vice. Por lei, as convenções partidárias teriam que ser realizadas até o último dia 5 de agosto. O Democratas já havia anunciado o nome de José Eustáquio como pré-candidato a prefeito. Faltava a definição do vice. O contador Paulo Mota, da Frente Ampla, foi anunciado no final da semana como vice-prefeito na chapa. Depois de negociações, o PMDB, que também não havia definido as coligações e a chapa na convenção, anunciou hoje os escolhidos para a disputa à prefeitura. O partido se uniu ao PDT e a chapa terá o ex-vereador Amarildo Ferreira como candidato a prefeito e o coronel da reserva Elias Saraiva como candidato a vice. Os partidos PTN, PROS e PTC, que indicaram Léo da Grambel, e o PR e PRB de Jader Carvalho ainda não informaram se irão se coligar. E, de acordo com a lei eleitoral, os registros dos candidatos devem ser feitos pelos partidos políticos e coligações até o dia 15 de agosto.
O calendário eleitoral diz que, ainda que a propaganda política no rádio e na TV terá início no dia 26 de agosto. E daqui a pouco no NTV News você confere: dona de casa que precisa de cirurgia de hérnia reclama da demora para o procedimento. São Eucarístico, enorme buraco dificulta até a passagem de ônibus de transporte público. O pente fino do INSS no pagamento de benefícios por incapacidade terá como prioridade rever o auxílio-doença, os pagamentos a pessoas mais jovens e as concessões feitas há mais tempo. A estimativa do governo é obter economia de pelo menos 6 bilhões de reais por ano. O INSS informou que vai convocar para a realização de perícia médica segurados que recebem benefícios por incapacidade há mais de 2 anos. Não serão convocados aposentados por invalidez com 60 anos de idade ou mais. Uma dona de casa em Patos de Minas espera por uma consulta médica há 6 meses para uma cirurgia de hérnia. Ela reclama da questão da saúde em Patos de Minas. Preocupada com sua saúde, Maria Francisca Barbosa, de 58 anos, decidiu procurar a NTV e contar sua história. Faz 2 anos já que eu tô. Aí eu fiz uma cirurgia e depois de 3 meses, aí que eu percebi essa hérnia. Só que aí eu tô pelejando, aí eu vou para um lado, eu vou para o outro. Ela conta que necessita de um procedimento cirúrgico para a correção de uma hérnia. Os exames pré-operatórios foram feitos há mais de 5 meses. E até hoje, ela não conseguiu apresentá-los ao médico para que o procedimento fosse agendado. No dia que eu fui fazer o risco cirúrgico, aí o médico falou comigo: não, a senhora vai ter que fazer uma endoscopia. Aí eu fiz, eu ainda até paguei ainda, sabe, porque lá demora. E aí eles não saem, sabe, aí esse papel meu tá lá no posto. E ele está demorando demais chamar, e eu tô passando mal, e a minha barriga está em tempo de estourar, né? De tão grande que está. Segundo ela, a dor é constante. O seu maior medo é de que o passar do tempo só piore a sua saúde. Nossa Senhora, é uma dor na minha barriga. Sabe, eu não posso trabalhar, tenho que ficar parada aí. Sabe? É muito incômodo. Vou ficar esperando até morrer. Nossa, é difícil. Ela reclama da questão da saúde no município. Muita gente reclama e gente morre aí por falta de socorro, sabe? Porque ele demora demais. A hora que o papel cai naquela secretaria lá, eles amarram lá e não sai com nada, sabe? Aí eles vão enrolando. E eu não estou aguentando mais. E pede urgentemente que providências sejam tomadas. Eu quero que eles me chamem lá e façam aqui, ó, o papel tá aqui para a senhora ir levar lá, ó. Mas eles não, sabe, eles não me chamam, eu não sei a quem que eu vou socorrer, mas aí é onde que eu chamei para vocês aqui para ver se resolve alguma coisa. Porque tá difícil. E procurado por nossa produção, a assessoria de comunicação da Prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto. As taxas médias de juros das operações de crédito aumentaram em julho, chegando à 7ª elevação no ano, de acordo com a ANEFAC. Para a pessoa física, a taxa de juros média apresentou elevação de 0,03 ponto percentual no mês, passando de 8,06% no mês de junho para 8,09% no mês de julho. Os moradores do bairro Coração Eucarístico reclamam de um buraco que tem causado transtorno aos usuários de ônibus do bairro, dificultando até o acesso dos passageiros ao veículo. A indignação é pelos usuários que possuem mais dificuldade de acesso e precisam de um cuidado especial, já que o buraco aberto entre a calçada e o veículo dificulta a entrada desses passageiros que precisam pular o obstáculo. Está uma calamidade. Quem tem cadeirante, idoso, criança de colo, não pode descer do ônibus nesse ponto aqui não. Porque se descer, sai com a lama na metade do joelho.
Os alunos que usam o transporte público saem de casa limpos e antes mesmo de chegar na escola está todo sujo. Afinal, o buraco gera uma lama que desce por toda a rua. A maioria dos motoristas para exatamente no buraco para as pessoas descer do ônibus com peso, porque geralmente a gente sai para comprar alguma coisa, com as crianças de colo, cadeira de roda, vocês não têm noção não. As cadeiras de roda descem em cima da lama, tem que sair carregando os cadeirantes, tem que sair carregando os carrinhos de bebê aqui para tirar da lama. As crianças já vai para a escola, toma banho para ir para a escola, chega lá com o pé sujo, porque tem que ir na lama para pegar o ônibus. A cobertura que foi feita no local não suportou por muito tempo e o buraco abriu novamente. Uma providência teve que ser tomada por parte dos moradores, que encheram um buraco de entulho para ver se sanava parte do problema. Agora estamos pegando entulho, pedindo os vizinhos, ô gente, quem for tirar um entulho, joga aqui no ponto de ônibus, porque isso aqui não está dando não. Até mesmo o foco do mosquito da dengue já foi encontrada na água que fica parada no buraco aberto, no ponto principal do bairro. E fora os mosquitos da dengue, o povo do combate à dengue, na época da dengue aqui, ó, onde que tinha mais foco do mosquito da dengue? No ponto de ônibus. Era no ponto de ônibus. Não era nas casas dos outros, não, era no ponto de ônibus que tinha foco do mosquito da dengue. Aí vem, aí o prefeitinho manda, né? Alguém vem cá, tampa o buracozinho aqui, mas com 15 dias tá lá outro buraco. Por quê? O jeito que esse tampa não suporta o peso do coletivo. Vera, uma senhora de 61 anos, já se machucou ao tentar entrar em um veículo. Com muitos problemas de saúde, a aposentada se depara com inúmeras dificuldades. Porque eu tenho deficiência na perna, inclusive você pode olhar meu cartão aqui, é esse cartão especial. E fui pegar o coletivo aqui, atolei ali e caí. Aí eu até machuquei, estou usando as meias ainda. E outro dia eu fui descer do coletivo, eles não ter paciência comigo, sabe que eu sou doente, e arrancou o coletivo antes de eu acabar de descer, sabe? Aí, com uma mancadinha, a porta imprensava a minha perna, porque era buraco aqui, tá? Buraco aqui, eu tinha que levar a perna lá em cima, né? Para não atolar no toleiro, né? E eles não ter paciência comigo, esperar eu descer direito, né? E já foi juntando a porta logo. Se Deus não abençoasse, eu tinha imprensado todinha na porta, sabe? Todas as vezes que a dona de casa, Patrícia, precisa sair com o seu filho cadeirante, é um transtorno. E essa falta de estrutura tem deixado a vizinhança impaciente. Porque toda vez que desce, ou sobe ou desce com ele, nós temos que passar por isso aqui, ó. Que você está vendo, tem que passar por isso aqui. Tem uns que têm consciência e ainda desce mais lá embaixo, quando tem pessoas cadeirantes. Agora os outros, nós param em cima da quarta-feira, eu fui com ele para a faculdade, cheguei aqui no ônibus de 7 horas, o homem parou aqui em cima para mim poder descer com ele. Se eu não tiver a ajuda do meu esposo para vir buscar, ou minha filha vir me ajudar, também tem uns motoristas também que não ajudam a gente a descer com ele. A gente passa trabalho aqui. Falta bom senso, né? Já já aqui no NTV News você confere a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Vacina contra a dengue já está disponível na rede particular em Patos de Minas. A dengue, como todo mundo sabe, é uma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti e tem tirado o sono de muita gente. Uma das maneiras de evitar a doença é cuidar dos quintais e eliminar os possíveis criadores do mosquito. Esse cuidado deve ser diário e depois de anos de sofrendo aí com o problema, várias mortes por dengue, finalmente saiu uma vacina contra a doença. Por enquanto, só Deus sabe quando a vacina vai chegar aí e ficar disponível na rede pública. Mas nas clínicas particulares já está disponível, inclusive aqui em Patos de Minas. Depois de muito tempo de espera, a vacina contra a dengue finalmente chegou ao Brasil. As doses, que estão sendo vendidas e aplicadas apenas em clínicas particulares, representam uma grande conquista para a área da medicina. Uma expectativa muito grande sobre a chegada dessa vacina, foram vários anos de estudo, né?
e de ansiedade por parte de toda a classe médica, né, de quando chegaria a vacina, ela começou a ser vendida ano passado em alguns países e foi liberada no Brasil recentemente. Então, todo mundo muito feliz porque é uma doença que está sendo muito comum no Brasil. Nesta segunda-feira, aconteceu a aplicação da primeira dose na rede privada de Patos de Minas. De acordo com o médico patologista Dr. Maurício Rios, a vacina fabricada por um laboratório francês é feita a partir do vírus atenuado e protege contra os 4 tipos da dengue. E a vacina tem a capacidade de imunizar contra os 4 tipos da dengue, né, que são encontrados. Ela também é recomendada para as pessoas que já tiveram casos de dengue, né, e nesse grupo em especial ela consegue até imunizar mais do que as pessoas que não tiveram. Porque essas pessoas já tiveram produção de anticorpos, tá? Então vão conseguir aumentar. E a vantagem é que às vezes a pessoa teve um tipo de dengue, ela vai estar imunizada contra os outros. E consegue reduzir bastante a internação hospitalar das pessoas que, se por acaso forem acometidas. Pesquisas apontam que a vacina tem até 80% de eficácia, sendo ainda mais eficiente em pessoas que já contraíram a dengue. Cada dose tem um custo que pode variar de R$ 300 a R$ 350 reais, e para a imunização são necessárias 3 aplicações. A vacina é tomada uma dose no primeiro dia, a segunda dose é tomada 6 meses depois e a última dose 1 ano depois. Então, o efeito máximo, a produção máxima de anticorpos é atingida quando se toma a terceira e última dose. Isso ajuda até a ter uma produção de anticorpos mais duradoura, né? Só apenas uma dose não consegue ajudar tanto, né? A vacina é indicada para pessoas com idade de 9 a 45 anos e a aplicação é feita após um agendamento prévio. É uma vacina de origem francesa, ela foi feita a partir de um estudo clínico baseado na faixa etária de 9 a 45 anos. Conseguiram resultados que levam a mostrar uma produção de anticorpos na faixa de 70% a 80% para esse grupo que foi estudado, né? Faixa etária de 9 a 45 anos, então a recomendação é fazer nessa faixa etária. Pessoas com sensibilidade à vacina ou algum componente também é recomendado não tomar. Gestantes, né, e pessoas que tenham algum problema imunológico no qual dificulta muito a produção dos anticorpos. Mas tirando isso aí não tem nenhum problema, não. A vacina, primeiramente, ela está vindo num frasco com 5 doses no mesmo frasco. Esse frasco ele tem um prazo de validade de 6 horas. Então a gente está fazendo o agendamento, né? Os interessados a gente está agendando, está conversando com eles, porque a partir do momento que foi aberto, a gente tem que usar esse período máximo para tomar. Então, a gente não pode fazer igual se faz com outra vacina, a pessoa chegar, a gente aplica, no outro dia aplica outra, não. A gente vai ter que formar os grupos e imunizar essas pessoas num período curto de tempo para garantir a eficácia máxima da vacina. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que se espalhou rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou em 30 vezes. A estimativa é que 50 milhões de infecções por dengue ocorram por ano. Uma questão de saúde pública. E o tempo ainda permanece seco aqui em nossa região. Confira a previsão do tempo para Patos e toda a região. Promoção Sua Idade, Seu Desconto, New Color. Descontos para todas as idades. A terça-feira deverá ter predomínio de sol com pouca variação de nuvens na região. Em Patos de Minas, a temperatura deve variar entre 16 a mínima e máxima de 30 graus. Em Coromandel, mínima de 16, máxima de 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 14, máxima de 31 graus. Em Lagamar, mínima de 16, máxima de 31 graus. Em Varjão de Minas, mínima de 17, máxima de 32 graus. E em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 16, máxima de 30 graus.
Em instantes aqui no NTV News, ônibus é assaltado próximo a Presidente Olegário e passageiros tiveram pertences levados por bandidos. Motorista e passageiro ficam feridos em acidente na Avenida Padre Almir. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou mais de 53 mil focos de queimadas e incêndios florestais no país até a última sexta-feira. E alerta que o tempo quente e seco pode agravar a situação caso as ações de fiscalização não sejam intensificadas. Os dados do Programa de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais registraram um aumento de 65% no número de incêndios no país em 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Ora, e bandidos armados assaltaram ontem um ônibus de transporte de passageiros na MGC 410, depois de Presidente Olegário. O motorista foi trancado no porta-malas do veículo. Os bandidos fugiram levando cerca de R$50 mil dos passageiros. O ônibus saiu de Brasília com destino a São Paulo, com 34 passageiros e 2 motoristas. 4 bandidos anunciaram um assalto. As vítimas foram obrigadas a entrar no porta-malas e a entregar todos os pertences. Eles alegam que no KM 30 da MG 410, que fica aproximadamente a 90 quilômetros aqui da nossa sede, teria ocorrido aí a abordagem de um veículo Uno, Fiat Uno azul, e dali teriam saído 4 indivíduos armados que teriam feito a abordagem ao ônibus, aí no caso era um ônibus fretado, né, de turismo. Esses três dos indivíduos teriam saído do porta-malas do Fiat Uno, teria feito aí a rendição, né, do motorista e do cobrador e já anunciado esse assalto. E considerando aí, 2 ficaram ali próximos ao motorista e mais 2 teria passado aí com um saco, né, fazendo o recolhimento de carteiras, bolsas, joias, dinheiro, né. Considerando que o grupo era um grupo que estava indo para a cidade de São Paulo fazer compras, a maioria deles tinha dinheiro, né, em cash ali na hora, e foi feito o recolhimento desses valores deles. Após o crime, os bandidos fugiram levando cerca de R$50 mil. O motorista conseguiu sair do porta-malas e conduziu o veículo até João Pinheiro, onde registrou o boletim de ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas a terem cuidados na hora de pegarem a estrada. O que a gente pede é que essas pessoas não façam aí esse transporte carregando grandes quantias em dinheiro, que deem preferências aos cartões de crédito, de débito. Mas se, né, for inevitável que isso aconteça, que prestem atenção a veículos que possam estar aí, né, o tempo todo acompanhando o ônibus, que já façam imediato contato com o 198, que é o telefone da Polícia Rodoviária Estadual, e se não conseguirem esse contato, que liguem até mesmo no 190, para que a gente possa, né, estar tomando as providências de realmente, né, proporcionar segurança a essas pessoas. E também no caso de infelizmente acontecer, né, esse evento e eles serem abordados por assaltantes, que não reajam, né, que cumpram suas ordens ali, e assim que eles forem, né, no caso liberados, já façam contato com a Polícia Militar, repassando o maior número possível de informações, de características, para a gente estar podendo realmente fazer o rastreamento desses indivíduos. Olha, e agora, à tarde, em Patos de Minas, o motorista e o passageiro de um veículo ficaram levemente feridos depois do carro bater em um poste de iluminação na Avenida Padre Almir. O motorista Daniel Alves da Fonseca, de 35 anos, perdeu o controle na curva da Avenida Padre Almir, próximo à sede da OAB, e acabou colidindo neste poste. Segundo o condutor do veículo, ele seguia na Avenida Padre Almir, sentido ao centro da cidade. Ele, na curva, ele perdeu o controle de direção do veículo e veio chocar num poste da CEMIG, do lado direita da pista, e com isso ele rodou. O veículo veio parar próximo do canteiro. Por sorte, o condutor e o passageiro Derli da Silva Melo, de 22 anos, estiveram apenas escoriações leves. O SAMU, com o apoio do Corpo de Bombeiros, estiveram no local para fazerem os primeiros atendimentos à vítima. Toda a documentação estava em dia. A vítima teve escoriações pelo corpo, o passageiro também.
A SAMU esteve no local, né, e conduziu o passageiro para o regional. A documentação estava tudo em dia, né? Agora, falando a respeito do porte, o porte deslocou, né, e a CEMIG já foi comunicado a respeito do fato. Igual eu tinha falado, a ocorrência vai ser feita e passar para o delegado. A frente do veículo ficou destruída e muito óleo ficou espalhado na pista. Ficou bastante danificada a frente dele, bastante óleo na pista. E o bombeiro foi comunicado, né, e vai fazer o seu serviço. E daqui a pouco cresce o número de pedestres atropelados no estado de Minas Gerais. Começa o movimento de romeiros a pé na rodovia em direção ao santuário. Polícia reforça dicas de segurança. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2016. Foram liberadas também restituições dos exercícios 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no próximo dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone. O telefone é 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e a situação cadastral do CPF. Pressa, descuido, as desculpas são muitas quando o assunto é atravessar a rua e, em muitos casos, sem nem observar o trânsito. Assim, os atropelamentos acabam inevitavelmente acontecendo. Em muitos desses casos, é sempre o pedestre que leva a pior. Sinal fechado para o pedestre e o que a gente mais vê são as pessoas atravessando a rua. Pressa, descuido, as desculpas são muitas. É porque eu tô indo no cine atrás e eu tô com um pouco de pressa. Correndo pro trabalho, não deu para olhar? 5 minutinhos que... Correria, né? Correria. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ao atravessar, é dever do pedestre tomar precauções de segurança, observando a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Utilizar sempre as faixas ou passagens delimitadas também é obrigação. Mas, na prática, não é isso que acontece. Esse homem foi sincero com a nossa equipe. Você vai e atravessa mesmo fora da faixa ou com o sinal desligado, o sinal fechado para o pedestre? Aí eu atravesso, sim. Você não tem medo de ser atropelado? Não. Eu não. É, por isso mesmo, muitas vezes a causa dos atropelamentos é o descuido do próprio pedestre. Só nos 6 primeiros meses deste ano, o Hospital João 23 atendeu a 1.130 casos de atropelamento em Belo Horizonte. Até o mês de abril, foram 31 mortes em decorrência dos atropelamentos. Eu ando de cadeira de roda, mas eu já faço fisioterapia. Eu dou conta de andar no andador e dou alguns passos sem nenhum negócio, sem nenhum artefato, né? Após ficar 100 dias na cama, hoje ela começa a ter uma vida normal, só que ainda na cadeira de rodas. Tem uma recuperação boa, mas graças à minha força de vontade. E eu não culpo o motoqueiro, porque eu não atravessei na faixa de pedestre. Isso eu quero que todos quem estiver assistindo pense muito bem na hora de atravessar uma rua. Eu atravessei com o sinal fechado entre os carros estavam parados. Mas quando eu cheguei na linha MOVE, o sinal abriu, eu me preocupei em ver se vinha MOVE. O MOVE não veio, mas eu também não vi que uma moto estava passando pela linha MOVE, coisa que eles também não podem fazer e fizeram. Tem que respeitar a sinalização. Senão é um perigo de atropelamento. Cuidado sempre. A festa de Nossa Senhora da Badia, celebrada em 15 de agosto, já movimenta as rodovias de acesso ao santuário da antiga Água Suja. O trajeto, muitas vezes, é feito a pé pelos romeiros. Os devotos têm pontos de apoio ao longo da viagem e a polícia reforça as dicas de segurança.
A BR-365 está ainda mais movimentada com a presença dos romeiros que começam a se deslocar em atos de fé. 15 de agosto é comemorado o dia de Nossa Senhora da Abadia. Como já é tradicional da época, muita gente decidiu fazer a peregrinação até o Santuário da Água Suja em Romaria. Muitos devotos participam todos os anos deste importante momento de oração. Já tem 18 anos que a gente está vindo, a gente vem por prazer e com devoção também. Não tem nenhuma intenção de ser feito para a gente poder vir, não. Toda Nossa Senhora dá para a gente todos os dias aquilo que a gente precisa. Vai integrar 6 anos que eu venho. É uma forma de agradecimento à Nossa Senhora da Abadia por tudo que ela tem feito por nós, por minha família. O trajeto é de 150 quilômetros entre Patos de Minas e Romaria. A caminhada é feita em até 4 dias. A fé em Nossa Senhora da Abadia é motivadora para tanta penitência. Mas eles não estão sozinhos. Durante todo o percurso, pontos de apoio oferecem alimentação e um pouco de descanso. Tem um ponto de apoio aqui já saindo de Patos, no quilômetro 440, depois em Guimarães, no posto Beira Rio, e depois mais à frente no posto Balanção. E quase chegando já depois do trevo de Romaria, aonde o pessoal pega no vicinal. O desafio dos peregrinos de enfrentar quilômetros de caminhada até o Santuário de Nossa Senhora da Abadia são justificados para pagar promessas ou agradecer bênçãos recebidas. Todos nós, a gente vai para agradecer, né, as graças que a gente recebeu de Nossa Senhora da Abadia. Eu estou muito feliz, né, porque era uma promessa que eu já tinha feito assim há 10 anos atrás e agora chegou o momento de eu cumprir ela. E a gente sente tanta presença de Nossa Senhora que às vezes assim, a gente pega o morro, tá assim a subidinha, e quando vê o morro já acabou e você sente assim, você não sente aquele cansaço forte, é a fé mesmo. Neste período, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal intensificam as recomendações para quem vai trafegar na rodovia. Quando for fazer essa caminhada, transitar em fila indiana, fazer caminhada em fila indiana, andar no acostamento sentido contrário ao veículo, para ficar de frente com o veículo, usar roupa colorida, usar lanterna, para ficar visível realmente, porque rodovia é um local de trânsito intenso, os veículos vêm com velocidade superior à cidade. E não é muito comum esse trânsito de pedestre na rodovia. Sempre tem um veículo de apoio. Caso for possível ter esse veículo de apoio, que as pessoas coloquem seus pertences de mais valores, objetos que possam chamar a atenção, dentro desses veículos de apoio e realmente façam as suas peregrinações de maneira mais segura. Muita gente prefere sair em caminhada no período da noite para a Romaria. Mas estes caminhantes devem ficar atentos à segurança no trajeto para uma viagem tranquila. Se for fazer esse deslocamento, tente fazer em grupos e evitar também deslocamento no período noturno. Caso não seja possível e tenha que fazer esse deslocamento à noite, nós orientamos também que as pessoas usem vestimentas mais claras, que sejam facilmente visíveis, então até mesmo usar uma faixa coletiva, alguma identificação que os veículos que passarem pela rodovia conseguir enxergar e observar que tem um trânsito de pessoas nesses locais. E a gente está com uma equipe só para esse fim, para a Operação Romaria, para cuidar dos romeiros, para cuidar desse deslocamento, para o pessoal ir e voltar com tranquilidade. E a gente pede qualquer necessidade, qualquer dúvida para ligar a Polícia Rodoviária Federal no telefone 191. Estamos à disposição até para acionar outros órgãos, bombeiro, ambulância, estamos sempre à disposição. E o NTV News de hoje termina por aqui. Outras notícias, é claro, você confere amanhã às 11h30 da manhã no 30 Minutos e depois, novamente, às 19 horas com o NTV News. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.